Eu saí de Aviões, que me acompanho, decidi... Angolanas e angolanos, caros jornalistas, o Grupo Parlamentar da UNITA convidou a comunicação social para informar que ontem, dia 21 de abril de 2025, abandonou a sessão plenária extraordinária da terceira sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional pelos seguintes motivos. O Conselho Superior da Magistratura Judicial elaborou um regulamento para o concurso curricular do provimento do cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Um regulamento não conforme à Constituição, por isso mesmo foi impugnado pelo Grupo Parlamentar da UNITA através de uma ação de fiscalização abstrata sucessiva. Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 23, princípio da igualdade, a Constituição da República estabelece o seguinte: todos são iguais perante a Constituição e a lei. 2. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição social, condição econômica ou social ou profissão. Ora, o artigo 11º, critérios de avaliação dos candidatos do regulamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial, tanto o regulamento do concurso curricular para o provimento do lugar de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, estabelece o seguinte: os candidatos são individualmente avaliados e graduados com base nos seguintes critérios. A linha A, antiguidade na magistratura, 25%. A linha B, experiência na condução de processos eleitorais, 40%. Formação acadêmica, 15%. Mérito profissional, 10%. Outras atividades de experiência, 10%. O número 2 do mesmo artigo, portanto, desse primeiro, estabelece o seguinte: em caso de empate na classificação dos concorrentes, o critério de desempate é o da experiência da condução de processos eleitorais, ou, na impossibilidade de desempate por este critério, aplica-se a maior antiguidade na magistratura judicial. Caros jornalistas, os deputados têm o dever de velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis. Como pode a Assembleia Nacional conferir posse ao Presidente da Comissão Nacional Eleitoral designado por meio de um concurso curricular viciado? Um concurso feito à medida do candidato dito vencedor. Ontem, em conferência extraordinária de líderes, convocada pela Presidente da Assembleia Nacional, pelas 8h45, antes do início da sessão plenária extraordinária, o Grupo Parlamentar da UNITA apelou à ponderação da senhora Presidente da Assembleia Nacional para que, em defesa da honra do povo angolano, fosse considerado de interesse nacional a defesa da estabilidade política, que passa pelo respeito escrupuloso da Constituição e da lei, retirando da ordem do dia o ponto relativo à tomada de posse do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, algo que acabou por não acontecer. Povo angolano, corre, junto do Tribunal Constitucional, o processo número 1272-D/2025, em que se suscita a inconstitucionalidade do regulamento do concurso curricular
ao abrigo do qual o Conselho Superior da Magistratura Judicial designou o presidente da CNE. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA entende que não devia ser conferida posse ao designado enquanto o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão definitiva. Quanto ao ponto número 3 da ordem do dia, a resolução número 18/24, de 5 de dezembro, foi igualmente objeto de sindicância junto do Tribunal Constitucional, tendo como processo número 1251-D/2025, sobre o qual, até o momento, o Tribunal Constitucional igualmente não tomou uma decisão definitiva. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA, a designação nominal dos membros da Comissão Nacional Eleitoral, o que felizmente foi acolhido pela senhora Presidente da Assembleia Nacional, por força do despacho da senhora Presidente, por força do despacho da senhora Juíza Conselheira Presidente do Tribunal Constitucional, em sede do processo número 1292-D/2025, providência cautelar não especificada, requerente Grupo Parlamentar da UNITA e a requerida Assembleia Nacional. Na Constituição da República de Angola, os membros da Comissão Nacional Eleitoral e os seus órgãos desconcentrados são eleitos pela Assembleia Nacional e empossados perante o seu presidente. Ao conferir posse ao membro eleito, o órgão empossante, além de testemunhar o juramento prestado pelo empossado, confere também alguma legitimidade à sua idoneidade e empresta credibilidade à sua imagem de pessoa íntegra e ao processo de eleição que conduziu à tomada de posse. O legislador constituinte não atribuiu à Assembleia Nacional competência para eleger um membro da Comissão Nacional Eleitoral designado para atuar como seu presidente, nem para lhe conferir posse. Quem elege o presidente da CNE, após avaliar a sua idoneidade para o exercício do cargo, é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Acontece, porém, que a idoneidade do senhor doutor Manuel Pereira da Silva para servir como presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem sido fortemente contestada por amplos setores da sociedade. Já foi eleito várias vezes membro da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda e, nessa qualidade, foi objeto de sindicâncias ou inquéritos por fortes indícios de improbidade pública. Portanto, aqui é importante esclarecer sindicâncias feitas pela Comissão Nacional Eleitoral. O processo conducente à sua primeira designação para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral em 2021 foi fortemente contestado. A sua conduta profissional, ética e moral na organização e condução das eleições gerais de 2022 foi marcada por atos de improbidade, parcialidade, prepotência que comprometeram a integridade do processo eleitoral e a legitimidade de alguns atos do órgão colegial que ele preside. Temos sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da lei ordinária que manda a Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, em nome do povo, conferir posse a uma entidade que o Parlamento não elegeu e cuja idoneidade não escrutinou. Mas não temos dúvidas que a tomada de posse do Sr. Dr. Manuel Pereira da Silva na Assembleia Nacional confere à sua designação uma percepção falsa de legitimidade, ao mesmo tempo que empresta à sua pessoa uma imagem de idoneidade, isenção, integridade que definitivamente não corresponde à realidade. A forma como o processo da escolha do presidente da Comissão Nacional Eleitoral foi conduzido denota claramente a falta de vontade política do Presidente da República e Presidente do MPLA de efetivar em Angola
processos eleitorais credíveis que reflitam a vontade do povo soberano de Angola. A manutenção do atual presidente da CNE ao arrepio da Constituição e da lei visa somente a gestão do poder político do atual regime a qualquer preço. Assim, conferir posse ao Dr. Manuel Pereira da Silva na Assembleia Nacional constitui definitivamente um ato de branqueamento de imagem sobre o qual, não podendo, nos termos da lei, discutir ou votar, o Grupo Parlamentar da UNITA manifestou o seu veemente protesto com o abandono da sala do plenário da Assembleia Nacional. Angolanas e angolanos, o Grupo Parlamentar da UNITA está atento e leva em consideração as diferentes opiniões dos cidadãos, que foram expressas de várias formas e meios, isto é, pela imprensa pública e privada, pelas redes sociais ou contato direto. Muitos cidadãos saudaram e apoiaram o protesto do Grupo Parlamentar da UNITA. Outros manifestaram descrédito e consideram insuficiente. O que fazer depois da tomada de posse do presidente da CNE? O que fazer depois do abandono da sessão plenária extraordinária? Estas e outras questões merecem o devido esclarecimento. Primeiro, reafirmar o comprometimento da UNITA, Frente Patriótica Unida, com a defesa da Constituição e da legalidade. O Grupo Parlamentar da UNITA não vai desistir de defender os interesses, as expectativas e as aspirações genuínas de liberdade, dignidade, prosperidade, que são apanágios de um governo com legitimidade democrática inquestionável, adquirida por via de um processo eleitoral livre, justo, democrático, competitivo e organizado por órgãos de administração eleitoral independentes, designados com base em concursos transparentes, credíveis e sem vícios. Senhoras e senhores jornalistas, muitos cidadãos interrogam-nos se amanhã o Grupo Parlamentar da UNITA vai voltar à Assembleia Nacional e participar da 6ª reunião plenária extraordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, convocada para 23 de abril de 2025. A nossa resposta é sim. Vamos continuar a defesa da democracia e do Estado de Direito. O Grupo Parlamentar remeteu 3 projetos de lei de alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e Lei do Registro Eleitoral Oficioso. E todas elas contaram com a contribuição substancial e relevante da sociedade civil. Eu repito, vamos continuar a defesa da democracia e do Estado de Direito. O Grupo Parlamentar da UNITA remeteu 3 projetos de lei de alteração: Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e Lei do Registro Eleitoral Oficioso. E todas elas contaram com a contribuição substancial e relevante da sociedade civil. As alterações visam melhorar a organização dos processos eleitorais, assegurar e garantir mecanismos de transparência e credibilidade eleitoral e promover a confiança dos cidadãos na transição democrática, estável e segura do poder político. Em um momento de crise de confiança nas instituições da República e de ataque do regime à soberania do povo, o Grupo Parlamentar da UNITA manifesta sua indignação perante o silêncio cúmplice com o regime e outros partidos políticos na oposição, sejam eles, tenham eles assento parlamentar ou não. Angolanas e angolanos, perante a grave ameaça que paira sobre a estabilidade política, o Grupo Parlamentar da UNITA vem em nome da direção da UNITA e da Frente Patriótica Unida convidar todos os patriotas angolanos a participarem de manifestações de protesto e defesa da soberania nacional,
a serem convocadas nos próximos dias pelo presidente da UNITA. Angola precisa da contribuição de todos os seus filhos, patriotas e democratas de todas as convicções político-ideológicas, credos religiosos, simplesmente cidadãos comprometidos com a paz, democracia, liberdade, justiça social e verdade eleitoral. Apesar de todas as arbitrariedades, ilegalidades, graves violações à Constituição e à lei, atentados aos direitos, liberdades e garantias fundamentais, apesar de algum desespero, pessimismo e derrotismo que se procura instalar na sociedade, os angolanos podem ter confiança. Em 2027, o regime vai ser derrotado e Angola vai realizar a primeira alternância democrática do poder. Tenho dito. Muito obrigado. Senhores jornalistas, antes de algumas questões serem colocadas, nós queríamos fazer breves comentários sobre o concurso, melhor, o regulamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que serviu de base para o concurso curricular para o provimento do cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O artigo 11º está aqui, que foi contestado, critérios de avaliação dos candidatos. Os candidatos são individualmente avaliados, graduados, com base nos seguintes critérios: antiguidade e magistratura, 25%. Experiência na condução de processos eleitorais, 40%. Formação acadêmica, 15%. Mérito profissional geral, 10%. Outras atividades de experiência, 10%. A Constituição estabelece que todos são iguais perante a Constituição e a lei. Ninguém pode ser privilegiado. Acontece que a elaboração deste regulamento visou privilegiar um dos candidatos. Até a data, presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Quando o legislador ordinário decidiu com quem devia presidir a Comissão Nacional Eleitoral devia ser um juiz, não se colocou a questão do juiz ter experiência na gestão de processos eleitorais. Buscamos a experiência de julgamento com base na Constituição e na lei, só na lei. Decidir em liberdade, em consciência, de forma soberana, para emprestar esta dignidade à Comissão Nacional Eleitoral, para garantir a sua independência, a sua imparcialidade. Os cidadãos que são designados, são designados pela Assembleia Nacional, eleitos pela Assembleia Nacional, são designados por partidos políticos. Mas o presidente é eleito por via de um concurso curricular, é um juiz. O juiz julga só em nome da verdade, em nome da lei. Este é o critério. Não se coloca a experiência eleitoral. Não se coloca a experiência eleitoral. Qualquer juiz, oriundo de qualquer órgão da magistratura judicial, pode concorrer. Não se precisa experiência eleitoral. E mais grave, a própria lei orgânica das eleições gerais exige um critério que é fundamental: idoneidade. 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 Moral e ética. Mas o Conselho não coloca isso. Para o Conselho, a idoneidade moral, a elevação moral e ética não é critério bastante para validar uma eleição de um presidente que vai gerir um processo eleitoral. Estão atentando, isso é desrespeito à memória dos angolanos, é desrespeito ao povo angolano.
atribui 40% da experiência de gestão de processos eleitorais. E depois diz que, em caso de empate, o critério que vale é da experiência de processos eleitorais. No caso também desse critério não ser válido, não ser bastante, prevalece a antiguidade na magistratura judicial. Todos nós sabemos que o presidente atual da CNE, do ponto de vista de idoneidade moral e ética, as suas credenciais foram postas em causa pela própria Comissão Nacional Eleitoral. Quando, na altura, o senhor doutor era presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda. Não uma questão pessoal, UNITA, Grupo Parlamentar, Conselho Maneiro, nada disso. É questão de legalidade, é questão de lei. 40% com a experiência na condução de processos eleitorais. A antiguidade é 25%. E nós temos conhecimento que um dos concorrentes impugnou também o concurso. É uma coisa muito séria. Temos que respeitar o povo angolano. Nestas condições, nós não poderíamos ficar calados. Foi por isso que o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou uma ação junto do Tribunal Constitucional. Está a ser analisada. Não há decisão definitiva. Por uma questão de ponderação e prudência, estamos absolutamente convencidos que não temos como o Tribunal Constitucional passar por cima disso. Era mais prudente que a posse fosse sido adiada. Não tendo sido adiada, nós nunca poderíamos marcar a presença, emprestar legitimidade, credibilidade ao processo de tomada de posse. Não faríamos isso. Portanto, é importante esclarecer o processo de impugnação corre os seus trâmites em sede do Tribunal Constitucional. Estamos à vossa disposição, senhores jornalistas. Dizer o nome e ordem, se faz favor. David Filipe, Novo Jornal. O Sr. Presidente disse agora que a UNITA manifestou a sua indignação com o silêncio dos outros partidos políticos com assento na Assembleia Nacional, ontem, quando foi a tomada de posse do presidente da CNE, eram calados. Agora, a UNITA diz que vai convocar manifestações dentro dos próximos dias. Será que vão contar com o apoio destes partidos que sempre mantêm-se calados? Primeiro, esclarecer que não se trata só dos partidos políticos do assento parlamentar, que estão na oposição. Não só estes. Portanto, a nossa indignação em relação aos partidos políticos do assento parlamentar, estes são testemunhas diretas das graves ilegalidades, dos vários atropelos que têm-se observado na própria Assembleia Nacional. E outros partidos políticos também na oposição. Portanto, o silêncio denota claramente a cumplicidade com o regime. Mas queremos deixar bem claro, a manifestação convocada vai ser formalizada na voz do presidente da UNITA, da direção da UNITA, vai convidar todos os patriotas angolanos, todos os democratas angolanos, todo angolano que está consciente que existe uma ameaça da parte do regime contra a nossa República, contra o nosso Estado democrático de direito, contra os nossos direitos, as nossas liberdades e contra as nossas garantias fundamentais, está convidado a participar. Aliás, tem o dever de participar deste ato de cidadania. É a defesa da nossa cidadania que está em causa. Portanto, nós vamos contar com todos os patriotas angolanos, sejam eles membros de partidos políticos ou não, membros da sociedade civil, das igrejas. Vamos contar simplesmente com patriotas angolanos, cidadãos de Angola, que querem uma Angola verdadeiramente reconciliada, um país desenvolvido, governado com patriotismo, com competência, uma Angola livre do medo, livre da fome, da pobreza e da corrupção.
uma Angola livre da exclusão, uma Angola livre do autoritarismo, livre das políticas autocráticas que infelizmente presidem o atual regime. Todos os patriotas angolanos estão convidados. Jornalistas e não jornalistas, acadêmicos ou não acadêmicos, camponeses, operários, todos os patriotas angolanos. Muito boa tarde. Não sei se posso falar sem usar o microfone. Anselmo Binatti, TPA. Eu teria muitas perguntas a fazer, mas vou procurar resumir pelo menos em duas. Eu sou um jovem de 30 anos e nos meus 30 anos eu sinto que a UNITA está mais comunicativa do que quando antes não tinha noção política. Eu falo da minha experiência. A UNITA se tornou o partido mais comunicativo comparativamente quando eu não tinha noção. E quanto mais a UNITA se comunica, critica, defende as suas ideologias, defende o cidadão, parece-me que o seu maior concorrente, o adversário político, e falo mesmo do MPLA, parece que não ouve e não acolhe, até mesmo aquelas contribuições. E então surge uma pergunta que eu acho que é de todo cidadão. Se o partido no poder não colhe nem contribuições, nem as críticas, o que é que resta para a UNITA alcançar tão almejado ou tão almejada alternância política? O que é que vai restar para a UNITA? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: a UNITA, em função dos protestos, abandonou a sessão de ontem, não legitimando o empossamento do atual presidente da Assembleia. Mas amanhã vai poder retomar o assento parlamentar para continuar a defender os interesses nacionais. A pergunta é: o que é que vai acontecer em 2027, uma vez que o partido que governa não ouve, não apoia? E nós temos, segundo a minha leitura técnico-profissional, como jornalista, temos um ambiente político no país que está dividido, onde o soberano povo está com a UNITA e as instituições do Estado estão com o MPLA. O que é que vai acontecer em 2027? Essa é a minha segunda pergunta. Bem, Romão Jesus, também do Novo Jornal, da redação física, da redação em papel, assim somos mais referidos. Eu faço aqui duas questões. Anunciou-se aqui, ou pelo menos o Sr. Presidente referiu que dentro de dias o Presidente da UNITA vai convocar as eleições. As manifestações, peço desculpas. Em 2022, nas eleições, a UNITA ponderou ir às ruas para evitar um banho de sangue. Tendo em conta que agora, já neste quinquênio, nesta legislatura, foi aprovada a Lei do Vandalismo de Bens Públicos, com todo o arcabouço necessário para promover de forma mais brutal a repressão possível da população, como a UNITA poderá lidar com uma eventual reação grotesca do governo ao levar as populações às ruas? Ponto 1. A segunda questão é referente à postura que vem sendo adotada nas redes sociais por muitos dos deputados da UNITA, que também defendem ainda as ruas. Entretanto, o deputado Nelito aqui, que recentemente fez referência de que não se podem ir às eleições com o atual cenário que se está a ser montado. Como a UNITA pretende contornar a situação, tendo em conta ou considerando o fato de o Executivo avançar com todas as reformas possíveis que pretende fazer, quer a nível do nosso, da lei eleitoral, agora com esta questão do Presidente Manico, que a UNITA considera uma espécie de início de golpe de Estado ou de golpe constitucional, se assim podemos dizer.
Sim, sim. Como é que a UNITA poderá lidar com esta situação caso o governo não recue de nenhuma das suas decisões e não ceda à pressão da UNITA nas ruas? E a questão vai: será que a UNITA vai ainda assim, como provocou o Presidente da República, aceitar as regras do jogo para 2027? Muito bem. Senhores jornalistas, primeiro reafirmar o que nós dissemos no fim da nossa comunicação. Sejam quais forem as adversidades que tivermos que enfrentar, sejam quais forem as arbitrariedades, ilegalidades, violações, os angolanos podem ter confiança. 2027, o regime vai ser derrotado e vamos protagonizar a primeira alternância pacífica do poder. Vamos protagonizar mudança de regime. Isso fica claro para os angolanos. Não vai acontecer mais o que aconteceu em 2022. Queremos deixar bem claro que assumimos um compromisso de honrar de forma muito clara, determinante, o voto livre, a escolha livre do povo. A sociedade está convocada para pressionar o regime. A UNITA é uma parte que interpreta os interesses das pessoas, da população. A UNITA está a interpretar a vontade dos angolanos. Os angolanos querem eleições livres, justas, transparentes, democráticas, competitivas, credíveis, sobretudo. Isso que os angolanos querem. Quando formos às eleições com base neste processo eleitoral credível, qualquer que seja o resultado eleitoral, todos nós estamos obrigados a respeitar. Ganhou a UNITA, ganhou o MPLA, vamos avançar. Quando temos consciência que existem algumas medidas que vão sendo praticadas, que visam inviabilizar este desígnio de termos eleições livres, justas, transparentes, todos os patriotas angolanos estão convidados, não digo estão convidados, estão convocados pelo soberano povo da Angola a defender o interesse nacional. É isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a interpretar aquilo que é a vontade das pessoas. O poder pertence ao povo. O primeiro golpe de Estado foi feito em 1975. Em 1975 foram assinados acordos de Alfort, previam a construção de um governo de transição, foi efetivamente constituído, trabalhou durante poucos meses, o governo foi golpeado. Não tivemos eleições. Ninguém foi eleito em 75 para governar agora. Ninguém. O MPLA impôs-se pela força das armas. É importante esclarecer isso. Ultrapassado o longo conflito, a guerra civil, estamos todos convocados a gerir os processos eleitorais, a dinâmica política, na base da Constituição e da lei. Mas não devemos fazer leis alinhadas ao interesse pontual dos grupos políticos que estiverem a governar. Não se pode fazer isso. Devemos ter leis que sejam justas, que salvaguardem o exercício da oposição democrática e também o exercício da governação. Também garantam a transição pacífica do poder. Isso que nós queremos. Nós colocamos um desafio ao MPLA. Onde estão os mais velhos do MPLA? Aquelas autoridades, aquelas mais velhas que têm autoridade política e moral. O país está sofrendo um forte ataque. Onde estão os mais velhos do MPLA? Onde está a inteligência do MPLA? Os quadros que pensam o país? Esgotaram todo o conhecimento? Não conseguem competir de forma leal com a UNITA? Precisamos sempre de inventar expedientes fraudulentos?